Queridos catequistas, iniciamos aqui os nossos vídeos, as nossas gravações também sobre o itinerário catequético, a fim de que você possa ter aí na sua comunidade, na sua equipe de catequese, também na sua paróquia, onde vocês possam discutir e analisar a melhor forma de aplicabilidade. Lembrando que isso é baseado no rito de iniciação à vida cristã de adultos e também com fundamentação no Diretório Geral para a Catequese. O itinerário à vida cristã é baseado em 4 momentos, dimensões, etapas, como queiram, que devem ser bem vividas, bem celebradas, bem participadas. A primeira etapa chama-se querigma. O querigma é o momento do primeiro anúncio. O primeiro anúncio é marcado pelo momento em que há um convite a participar de uma maneira mais profunda do chamado de Deus. É ali, nesse momento, que há um convite a fazer a experiência do amor de Deus mais profundamente. És um pecador necessitado de salvação. No momento do anúncio, do primeiro anúncio, há que se falar de maneira muito própria, mas sem rigorismos, que o pecado nos afasta de nosso Senhor. É preciso romper com a vida de pecado, mas sobretudo anunciar o amor de Deus, o amor que nos cura, nos salva, e numa linguagem bem fácil e acessível, convidá-lo a fazer parte da comunidade cristã. Esse convite deve ser acompanhado de um testemunho de vida. Integra-te à comunidade, crê e converte-te ao Senhor. Queridos, o querigma, ele muitas vezes é realizado até mesmo fora da comunidade, numa roda de amigos, ele pode acontecer também no meio de uma palestra, de uma música, de um jantar, de uma ocasião informal. Todos nós somos chamados a sermos querigmáticos, ou seja, para termos no coração e na boca, nas palavras, o primeiro anúncio a quem se encontra afastado. Quando a gente ama, a gente convida os demais a fazerem essa experiência, lembrando que isso faz parte da missão. É da natureza própria da igreja anunciar o querigma. E você, pelo seu batismo, meu irmão, querido catequista, é convidado a ser querigmático. A segunda dimensão que nós mergulhamos depois do querigma é o chamado pré-catecumenato. De acordo com o rito da iniciação cristã de adultos, embora o rito da iniciação comece pela admissão ao catecumenato, o tempo anterior, ou seja, o pré-catecumenato, tem grande importância e habitualmente não deve ser omitido. É o tempo da evangelização, em que com firmeza e confiança se anuncia o Deus vivo e Jesus Cristo, enviado por Ele para a salvação de todos, a fim de que os não cristãos, cujo coração é aberto pelo Espírito Santo, creiam e se convertam livremente ao Senhor, aderindo lealmente àquele que, sendo o caminho, a verdade e a vida, satisfaz e até supera infinitamente todas as suas expectativas espirituais. Nesse momento do pré-catecumenato, que, como disse o número 9 do RICA, ele antecede propriamente o catecumenato e é posterior ao primeiro anúncio, ao querigma. Nesse instante, os pastores, os sacerdotes, os bispos, os diáconos são convidados, conforme o número 20 do RICA, a fazer orações, petições especiais por aqueles que os documentos da igreja chamam de simpatizantes. Ainda não são catecúmenos, mas eles são simpatizantes, eles estão sendo motivados. A palavra-chave do tempo do pré-catecumenato é a motivação. Nesse momento do pré-catecumenato, é muito importante que você, catequista, encha-se, motivado como estás, de entusiasmo para convidar os vossos irmãos. É preciso motivação e uma palavrinha-chave de acolhida.
far-se-á o acolhimento em alguma reunião ou encontro da comunidade local depois de um tempo suficiente de relacionamento e amizade. Apresentado por um amigo ou simpatizante, é saudado e recebido com palavras espontâneas pelo sacerdote ou algum membro designado pela comunidade. Durante o pré-catecumenato é muito importante nutrir a capacidade de visita às casas daquele que deseja inserir-se no catecumenato. Nutrir amizade, nutrir acolhida é um momento próprio para o pré-catecumenato. Depois de um tempo de motivação, é convidado a termos os ritos da iniciação ao catecumenato. O número 14, na página 20, do rito de iniciação cristã de adultos, traz a importância do rito de instituição dos catecúmenos. O catecumenato é um espaço de tempo em que os candidatos recebem formação e exercitam-se praticamente na vida cristã. Esse tempo de exercício na vida cristã é próprio para a doutrina. É aqui que nós vamos transmitir para eles as bases fundamentais da nossa fé cristã. Por isso que é muito importante que você, catequista, leia, esteja instruído sobre os temas próprios que nós, em nossa arquidiocese, adotamos para nós transmitirmos a doutrina da fé aos nossos catequizandos. De acordo com Rica, os números 20 e 21, para esse primeiro passo, requer-se que os candidatos já possuam ao menos os rudimentos da fé cristã, os rudimentos de uma fé espiritual e também da doutrina cristã. Ela é adquirida tanto no tempo do querigma quanto no tempo do pré-catecumenato. Ou seja, os rudimentos da fé é baseado pela acolhida, pelo primeiro anúncio e também pela amizade, nascida no tempo das visitas, que constituem o pré-catecumenato. Muito importante o número 20, a página 22 do Rica. A duração do tempo do catecumenato não só depende da graça de Deus, como das diversas circunstâncias. Aqui vale a pena lembrar que a graça de Deus e as circunstâncias, ou seja, os sinais dos tempos, são necessários para que cada paróquia ou cada diocese estabeleça o tempo próprio de duração do catecumenato. É também necessário observar o plano do próprio catecumenato, do número dos catequistas, diáconos e sacerdotes, da colaboração de cada catecúmeno e também das possibilidades dos mesmos frequentarem a sede do catecumenato e da ajuda da comunidade local. Nada, portanto, pode ser estabelecido a priori. Compete ao bispo determinar o tempo e a disciplina do catecumenato. Convém ainda que as conferências dos bispos, considerando as condições dos povos e regiões, estabeleçam a esse respeito normas mais precisas. É por isso que em nossa arquidiocese nós temos o novo e lançado diretório para os sacramentos, onde ali estão estabelecidos os tempos de catecumenato para cada uma das dimensões de iniciação à vida cristã. O Rica também fala sobre o que acontece depois da celebração de iniciação ao tempo do catecumenato. Depois da celebração do rito, sejam oportunamente anotados em livro próprio os nomes dos catecúmenos com a indicação do ministro, dos introdutores e dia e lugar da admissão. Queridos e amados irmãos, esse tempo do catecumenato, obviamente, é maior do que os demais e ele tem por objetivo aprofundar e fazer com que não só se aprenda, mas também se saboreie a fé cristã. E os catequistas são os principais responsáveis por fazer os nossos jovens, as nossas jovens, as crianças e os adultos façam essa experiência. Depois do tempo do catecumenato, é necessário que haja o tempo da purificação e iluminação que acontece geralmente
durante o tempo da Quaresma. Nessa etapa, que nós chamamos de purificação e iluminação, a Igreja procede à eleição, ou seja, seleção, e admite os catecúmenos que se acham em condições de participar dos sacramentos da iniciação nas próximas celebrações. Antes de celebrar a eleição, requer-se da parte dos catecúmenos alguns critérios básicos, como a conversão da mentalidade, costume, suficiente conhecimento da doutrina cristã, o senso da fé e da caridade. Requer-se ainda que sua idoneidade seja comprovada. Posteriormente, na própria celebração do rito, haverá declaração de seu desejo e a decisão do bispo ou de seu representante diante da comunidade. Vê-se assim que a eleição, feita com tanta solenidade, é o ponto capital de todo o catecumenato. A partir do dia da eleição e admissão, os candidatos são, a partir daí, chamados de eleitos. Nós lembramos aqui que todo esse processo de purificação e iluminação, por acontecerem durante o período da Quaresma, que é o período de discernimento, acompanhamento mais profundo, de retiro, eles passam por essa etapa assim fundamental, tendo em vista a iluminação. Lembrando também que esse período da iluminação pode corresponder ao período pascal, em que as pessoas podem receber os sacramentos. Nesse período é muito indicado, e não somente na noite da vigília pascal, mas também durante a oitava da Páscoa, ou mesmo durante o período do tempo pascal, culminando na celebração de Pentecostes. A última etapa do itinerário catequético é a mistagogia. A recente participação nos sacramentos, assim como favorece a compreensão das Sagradas Escrituras, também aumenta o conhecimento dos homens e reflete na experiência comunitária, tornando mais fácil e proveitoso para os neófitos, ou seja, aqueles que receberam recentemente o sacramento, o relacionamento com os outros fiéis. Vale recordar, meus queridos, que nesse momento da mistagogia é necessário o aprofundamento da vida comunitária. É aqui que os catequizandos, agora depois de receberem os sacramentos, se tornaram membros eleitos da fé e por isso eles partilham com toda a comunidade a experiência de inserção nos grupos, nas pastorais. Muitos deles passam a participar agora do meio dos catequistas também. A mistagogia é de grande importância para que os recém-batizados, com o auxílio de seus padrinhos, entrem em relações mais estreitas com os fiéis e adquiram assim um novo impulso e uma nova visão das coisas. A participação dos padrinhos, a vivência dos mesmos na comunidade cristã é de fundamental importância para que estes que receberam os sacramentos possam criar um clima e uma amizade de família dentro da sua comunidade cristã. O tempo da mistagogia, ele procura inserir a pessoa no mistério da Igreja, recebendo o batismo, a Eucaristia, a Crisma. Todos esses nossos irmãos são incorporados à comunidade cristã, se tornam pedras vivas e escolhidas da Igreja.